Planejamento para enfrentar a crise. Esse é o tema central de um evento que vai acontecer em agosto em Cuiabá. A palestra vai abordar pontos como renda familiar e inflação doméstica, assuntos que a gente sempre discute aqui no quadro Momento da Economia. O palestrante desse evento será o nosso parceiro, colaborador, o economista Edson Amorim. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Toninho, é um imenso prazer. A respeito desses temas, vamos entrar nos subtemas aí. Falamos em crise, mas vamos falar aí primeiro sobre renda familiar e também sobre inflação doméstica. Que história é essa de inflação doméstica? Só para entender, Antônio, a crise, na verdade, são cíclicas, né? A gente vem passando aí por uma crise forte, que iniciou 2 anos atrás, que era uma crise política que desencadeou uma crise econômica muito forte. Só que se a gente tem aumento de impostos, a gente tem crise. Se a gente tem desemprego, nós temos crise. Se a gente tem qualquer problema estrutural na economia, gera-se uma crise. E nós precisamos estar preparados para superar essa crise. É possível separar a crise real, de fato, de uma crise provocada, por exemplo, por aproveitadores, pessoas que aumentam o preço dos produtos para aproveitar a onda de crise e ganhar mais dinheiro? Hoje o mercado trabalha com a questão do marketing muito forte, né? A questão de você divulgar, valorizar a marca, valorizar preço, aumentar parcelamento a perder de vista, que já está embutido ali os juros, e as pessoas às vezes passam despercebidas e acabam comprando. Eu sempre julgo isso como as famosas compras mentais. Você não tem o dinheiro, você tem o crédito, mas compra por impulso. Então essas compras mentais hoje, de você achar que tem o dinheiro e compra, ele já representa quase 40% do total de inadimplência. E isso tem que ser mudado. Nós temos que mudar essa cultura de comprar aquilo que não está no nosso alcance. E inflação doméstica, o que é isso? Principalmente na cadeia alimentar. A inflação doméstica é aquela que quando você vai no supermercado com uma lista para você comprar os itens da cesta básica, por exemplo, é um preço. O governo anuncia uma inflação média, por exemplo, de 9%. Se você for fazer as suas contas, você vai ver que aquele 9%, no mínimo, é o dobro. Por quê? Porque os produtos aumentam consideravelmente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. E a inflação do governo oficial é medida mensalmente. E aí, se você não estiver atento, você vai observar que se você entender que se a inflação doméstica é maior do que a inflação do governo, você tem uma sensação maior de que o que você ganha é corroído todo mês, simplesmente por uma compra onde a tua inflação é maior. E você precisa entender esse cálculo para você não ser pego por esses anúncios do governo aí em relação à inflação. Agora, Antônio, tudo passa pelo planejamento. O planejamento é buscar o ponto de equilíbrio entre a sua receita e a sua despesa. Vamos lembrar, sempre a gente fala isso aqui no Momento da Economia, daqueles percentuais, do que a gente deve gastar com despesas correntes em casa, o que a gente deve até guardar para uma certa diversão e para uma reserva técnica. Lembra a gente daqueles percentuais? Método 50-30-20. Eu gosto de trabalhar com esse método é fácil, é simples e eficaz. 50% você destina para as suas contas fixas. Tudo que você tem de contas físicas. Água, luz, telefone, aluguéis, carro, prestação de escola e etc. 30% por aquele ciclo não obrigatório, eventual, passeios, viagens, lazer, entretenimento, que está atrelado à qualidade de vida. E 20% você faz uma reserva, um fundo de investimento. Nós temos que ter o hábito de criar o nosso fundo de investimento. O país em crise tem fundo de investimento e acaba não usando. E nós temos que ter um fundo de investimento por uma reserva, por um passeio, por uma faculdade, por um investimento, por uma mudança de hábito, ou seja, por uma crise maior, nós temos que estar preparados. Esse método é simples, é fácil e no dia da palestra nós vamos levar essas ferramentas para que seja de conhecimento de todos. Até para quem ganha um salário mínimo de 880, mas eu ganho 880, como é que eu vou fazer 50, 30, 20%? Antônio, o que acontece hoje é o seguinte, as pessoas que têm renda menor, eles têm o hábito, se cria o hábito de lidar com aquela renda, ele consegue administrar. É óbvio que, claro que quem ganha entre 1 e 5 salários mínimos, que é a renda básica hoje, as pessoas acabam tendo outras atividades, isso é básico, para acabar ampliando a renda. Eu trabalho durante o dia, mas faço um bico durante a noite, eu sou profissional em determinada profissão, eu faço um trabalho extra e acabo aumentando a minha renda. E tem que ser isso mesmo, perceptível, tem que aumentar a renda, mas eu tenho que cortar as minhas despesas. Porque ao longo de uma trajetória, você tem que acumular, independente se você ganha 5 salários mínimos ou 10 salários mínimos, você tem que acumular patrimônio. O que acontece hoje é o inverso. As pessoas estão acumulando
dívidas, Antônio. E no caso, por exemplo, da palestra, vocês já tem período de inscrições, já estão começando as inscrições. Quando que ela vai acontecer no mês de agosto? Dia 16 de agosto, no Centro do Eventos do Pantanal, ingresso antecipado, investimento no primeiro lote, apenas R$50. Já está liberado a venda na Casa de Festa, do Goiabeira Shoppings e do Shopping Pantanal. Ou seja, é um excelente investimento para toda a família. É um público geral. O interessante é que essa abordagem do planejamento doméstico, ele acaba ajudando toda a família nos problemas estruturais domésticos. Essa é a nossa ideia, de transmitir conhecimento onde as pessoas entendam sobre o custo do dinheiro, aprenda a lidar com o investimento e aquela máxima. Vamos deixar o dinheiro trabalhar por nós, do que nós ficamos ali todo mês trabalhando para o dinheiro. Muito obrigado pela presença, bom evento. Eu que agradeço, muito obrigado.